Olá família, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal falando hoje sobre 5 alimentos que têm propriedades anti-inflamatórias, que desinflamam o seu corpo. Nós já falamos várias vezes aqui no canal que a maioria das doenças crônicas tem um fator, um fundo inflamatório, são causadas por inflamação. E alguns exemplos aqui, o tão temido câncer tem fundo inflamatório, a própria diabetes, o AVC, o infarto, a artrite reumatoide, a artrose, as doenças cerebrais como o Parkinson, o Alzheimer, todas têm um fundo inflamatório. E quando nós falamos em inflamação, a maioria das pessoas pensa numa inflamação de ouvido, numa inflamação de garganta, em uma sinusite, ou mesmo uma inflamação de pele, quando você tem um corte, uma lesão. Essa inflamação é uma inflamação aguda, que acontece quando você tem uma lesão no tecido e ele precisa ser reparado. A inflamação é um processo benéfico, de defesa. Mas, muitas vezes, essa inflamação ela é crônica, ela não é devido a nenhum invasor, ela não é devido a nenhum trauma. Ela é devida à alimentação inadequada, muita alimentação industrializada, radiação eletromagnética que está demais hoje em dia, né, causada pelo excesso de agrotóxicos, cigarro, o excesso de álcool. Tudo isso tem uma função inflamatória, mas é uma inflamação diferente que você não percebe. Ela não dói, ela não dá febre, você não tem nenhum sintoma, você não sabe que tem. E a maioria de nós aqui estamos inflamados. Então essa inflamação ela passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, nada acontece. Depois de 40 anos aparece um câncer, ou acontece um infarto, acontece um AVC, a pessoa desenvolve o mal de Parkinson. É devido a essa inflamação pequenininha que vai pouco a pouco detonando o seu tecido. Então é preciso combater essa inflamação, mesmo que você não sinta nada. E esses alimentos que eu vou passar hoje aqui para vocês são aliados poderosos no combate dessa inflamação, porque são alimentos funcionais. O que é isso? São alimentos que, além de nutrir você e nutrir de uma forma muito ampla, ele também tem uma função terapêutica, ele age como se fosse um medicamento, ele tem substâncias que combatem essa inflamação e previne que você tenha essas doenças e muitas vezes até tratam essas doenças. Então vamos a esses alimentos. O primeiro deles é o abacate. O abacate foi condenado por muitos anos por ser uma fruta muito calórica e de fato que engorda, que não deve ser consumida. Mas o abacate é um dos melhores alimentos funcionais que se tem notícia. Ele é rico sim em gordura, uma gordura boa, gordura de qualidade. E hoje se sabe que o que engorda mesmo são os alimentos ricos em carboidratos, principalmente carboidratos finos, refinados. E o abacate não, ele é rico em gorduras boas, principalmente monoinsaturados, principalmente o ácido oleico, que é o ômega 9, que abaixa o seu colesterol, reduz o seu colesterol, te traz uma sensação de saciedade, ajuda até no processo de emagrecimento e tem uma função anti-inflamatória, porque além do ácido oleico, além de uma fonte de gorduras boas que ajudam na cascata anti-inflamatória, ele também é rico em glutationa, que é uma substância, uma das antioxidantes mais poderosas que se tem notícia. A glutationa, ela entra varrendo os radicais livres que provocam inflamação nos seus vasos, nos seus tecidos. Então o consumo de abacate é mais do que indicado todos os dias. Além disso, o abacate também é rico em carotenoides, e aí principalmente o beta-caroteno, a luteína, a zeaxantina, também tem uma pequena quantidade de astaxantina, que também tem essa função anti-inflamatória e antioxidante. E muitas vezes as pessoas nem sabem disso, mas os atletas, aí, ciclistas, que fazem uma suplementação de potássio com banana, por exemplo, o abacate tem mais potássio que a banana e ela não dá aquele pico glicêmico, não aumenta a sua insulina, porque tem pouquíssimos carboidratos e é riquíssimo em fibras. Então o abacate é o nosso primeiro alimento funcional que eu recomendo que você faça o seu consumo todos os dias. Depois vem a cebola. A cebola também, além de saborosíssima, eu não almoço sem cebola. Além de saborosíssima, ela é rica em polifenóis,
e os polifenóis são poderosos antioxidantes, varrem radicais livres também. E, além disso, é rica em quercetina, que é um polifenol específico que tem uma função anti-inflamatória muito forte, muito poderosa. E é rico também em organos sulfurados, que são doadores ali importantes na cascata anti-inflamatória, são doadores de enxofre orgânico, que é muito necessário. Nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, sobre o enxofre orgânico. É um doador de enxofre natural. Além da cebola, eu também recomendo, e aí é um casamento perfeito, a cebola e o alho, que aliás são da mesma família. O alho, além de todos os benefícios, também é rico em alicina. Então não deixe de assistir o meu vídeo, os 5 melhores alimentos do mundo, o alho está lá. Depois nós temos aí o salmão. E aí quando eu falo salmão, eu vou falar de todos os peixes selvagens. Porque esses peixes, e aí muitas pessoas falam, deve consumir peixes todos os dias, todos os dias não, pelo menos 2 dias na semana, de fato é verdade. Né? Consumir peixe toda semana é um hábito muito saudável. A carne do peixe, ela não é tão inflamatória, por exemplo, quanto a carne de boi, quanto a carne de porco. É uma carne mais leve, rica em ômega 3, mas tem um porém. O peixe, para produzir ômega 3, precisa ser selvagem. Esses peixes de criadouros produzem muito pouco ômega 3, porque eles são criados em cativeiro. Então, os peixes selvagens são os que têm muito ômega 3. E aí um exemplo, o salmão, muito cuidado na hora de comprar salmão, porque está tendo muito salmão de cativeiro no mercado também, e aí não produz ômega 3. Mas a sardinha também é muito interessante. O arenque, o próprio atum, nada de atum enlatado, o atum mesmo in natura. Então, peixe selvagem, anchova, os peixes selvagens, peixes mais gordos, são ricos em ômega 3, principalmente o eicosa pentaenoico, que é o EPA, e o docosa hexaenoico, que é o DHA, que são ômegas 3 que participam da cascata anti-inflamatória. Então, não há processo anti-inflamatório sem ômega 3. Ele é vital, fundamental e obrigatório no processo anti-inflamatório. E aí nós vamos para o próximo alimento que tem a mesma característica, que é a linhaça. A linhaça também tem uma quantidade interessante de ômega 3, uma proporção ali de ômega 3 para ômega 6 de 3 para 1, mais do que indicado, mais do que adequado. Também, exatamente como o peixe, tem essa função anti-inflamatória devido ao ômega 3, além de ser muito rico em fibras, e as fibras vão melhorar a questão da sua flora bacteriana no seu intestino, e com isso vai diminuir a sua inflamação. Então, principalmente as mulheres devem consumir linhaça todos os dias, porque além dos benefícios anti-inflamatórios, ser rico em ômega 3, ser rico em fibras, ela também possui estrogênios, fitoestrogênios, que são estrogênios ali vegetais que têm uma característica parecida com o estrogênio humano, age como se fosse, e as mulheres que estão na menopausa, por exemplo, têm um benefício muito interessante com a linhaça. Mulheres que estão na menopausa têm que consumir linhaça todos os dias. Finalmente, nós temos a cúrcuma. Eu fiz um vídeo só sobre cúrcuma e eu deixei o melhor para o final. A cúrcuma é um tubérculo, é uma planta, né, que é a cúrcuma longa, que tem uma função tanto anti-inflamatória quanto antioxidante poderosíssima. E eu não deixo de consumir a minha cúrcuma todos os dias. A ação dela se dá pela presença de curcuminoides presentes ali dentro da cúrcuma. Então, os curcuminoides têm, através do seu anel fenólico, uma função antioxidante muito forte, varre radicais livres que acabam causando inflamação, e também tem uma função anti-inflamatória direta. A cúrcuma é tão poderosa como anti-inflamatório que ela já vem sendo usada na artrite, na artrose, que são doenças que geram uma inflamação nas articulações muito dolorosa. E doses terapêuticas, claro, que aí você tem que procurar o seu médico para ver as doses terapêuticas, e aí você tem que fazer a suplementação de cúrcuma em cápsula,
que são extratos padronizados com 95% de curcuminoide, porque essa cúrcuma que você coloca como tempero, ela não tem tantos curcuminoides assim. Então, para o tratamento de inflamação mesmo aguda, ela tem uma força muito grande. Então, vale muito a pena a suplementação de cúrcuma. Alguns cuidados, que a cúrcuma deve ser consumida junto com os alimentos, porque ela é lipossolúvel, melhora a absorção junto com os alimentos. E também você deve colocar junto da cúrcuma peperina, que é a pimenta preta. Você moe um pouquinho de pimenta preta junto ali com a cúrcuma, se você vai colocar ela no seu prato como condimento, fica muito gostoso. A peperina aumenta a absorção da cúrcuma em até 20 vezes, porque a cúrcuma ela tem uma absorção pequena. Então, se você joga a peperina, você aumenta a absorção da cúrcuma. Muito importante que você faça isso. Então é isso, pessoal. Os alimentos anti-inflamatórios são importantes na prevenção, na promoção à saúde e muitas vezes até no tratamento de doenças. Então não deixe de consumir esses alimentos. É claro que existem outros, né? Alguns exemplos aqui, o próprio alho que eu falei, o gengibre, né? Que é rico em gingerol, tem um poder anti-inflamatório muito grande, o próprio coco. Mas aí é para outro vídeo, senão fica muito longo. Vamos nos ater a esses 5 que não tem dificuldade nenhum de você encontrar em qualquer supermercado e pode melhorar a sua saúde em muito, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de compartilhar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Toda semana tem vídeos novos. E eu espero vocês na nossa próxima conversa. Até lá, pessoal.